Nós estamos aí, como é de conhecer de todos, né? Estudando os profetas menores. E há uma importância muito grande para que a gente possa compreender o querer, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E o mais interessante que a gente precisa de entender é aonde estamos inseridos nesse contexto. Porque as coisas estão andando, as coisas estão caminhando, e a gente precisa saber exatamente onde estamos, e se estamos no lugar certo, se estamos andando certo. E estes profetas, eles trazem para nós algo interessante que a gente precisa entender. É claro que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para vocês compreenderem melhor. Quando nós falamos dos profetas, né, os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel, são 5 profetas maiores. Vem os 12 menores, né, que é Oséias, Joel, Amós, vem aí Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 últimos são pós-exílio, eles são depois que o povo foi cativo, então aí aparecem ele, inclusive chamando a atenção do povo para reconstruir o templo. Mas os pré-exílicos, ou os que estavam também no exílio, são esses que aqui a gente vai falar. Uma característica peculiar de Sofonias, e a palavra Sofonias no hebraico significa aquele que Deus esconde, ou aquele que é escondido por Deus. E aí tem todo um contexto que a gente precisa compreender. Primeiro, desses 12, no qual 9 são antes do cativeiro, Sofonias, preste atenção, Sofonias é o último profeta que profetiza antes do cativeiro. Até então, o período dele é do rei Josias. O rei Josias, que é filho de Amon, que Amon é filho de Manassés, e que Manassés é filho de Ezequias. Preste bem atenção, Ezequias foi um bom rei, fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Daí vem Manassés, o filho mais mau, terrível, derrubou tudo que seu pai tinha feito, e fez tudo que era mal aos olhos de Deus. Inclusive, dentro do templo, sacrificava-se aos deuses, inclusive com sacrifício de criança. Esse rei profanou o templo mesmo. Quando a gente diz o templo, era no templo de Salomão que ele fazia essas coisas, dentro do templo. Imagina, orgia, macumbaria, tudo quanto é coisa você pensar, tinha dentro, ele trouxe para dentro do templo. Depois, ele morre, vem Amon. Amon, seu filho, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amon foi assassinado, só para vocês terem ideia, pelos seus próprios servos, pelos seus próprios empregados, tão ruim ele era. E quando ele morreu, o seu filho Josias tinha 8 anos de idade. Porém, Josias começou a reinar com 8 anos. Aos 16, aos 18 anos, ele começou a fazer ali os projetos para recuperar, para colocar de novo, de volta a casa de Deus no lugar que deveria estar. E ele foi um excelente rei para Judá. E aí eu estou dizendo de todos esses que eu disse, é bom você entender que todos esses foram reis do sul, porque o reino foi dividido. Antes, na época do rei Davi, Saul, Davi e o rei Salomão era um reino único, mas houve uma contenda, houve uma divisão. 10 reis ficaram para a parte do norte, que é chamado de reino de Israel, governado primeiramente por Jeroboão, filho de Salomão, e ao sul ficou Judá, que era este reino. Este reino de Judá teve 20 reis nesse período. Pois bem, isso é só para a gente entrar na história, para a gente compreender. Uma coisa interessante que vocês precisam de entender para poder compreender a questão escatológica, porque nós vamos falar da parte histórica, mas aí tem algo escatológico, de revelação para o fim dos tempos. Imagine comigo, se eu fizer uma linha do tempo desses reis, Josias é o último rei antes de entrar no cativeiro. E esse cativeiro é interessante a gente falar, que é o cativeiro de Babilônia,
Porque às vezes eu já comento com alguns e eles falam, os 430 anos de cativeiro, não tem nada a ver, isso aí é cativeiro do Egito, lá na época de Abraão, quando começa José, depois vem Isaac, né, Jacó, depois José, aí está lá. Mas esse cativeiro aqui é o cativeiro babilônico, que se dá por volta do ano 506 a.C., aproximadamente. Então, todos esses profetas traz a sua palavra convergindo para o cativeiro babilônico. Todos eles trazem essa repreensão para o povo de Israel. Até aqui eu não estou falando de igreja, porque a igreja nem existia, porque a igreja é a partir do Novo Testamento. Aqui é povo de Deus, é povo de Israel. Então esses profetas trazem uma palavra para o povo de Israel. E aí nós estudamos aqui, vocês também estudaram, não vou ser repetitivo, mas gostaria de trazer a atenção de vocês. Todos os profetas trouxeram a palavra de repreensão, todos eles, sem exceção, chama a atenção do povo de Deus. Veja bem, todos os profetas se levantaram para chamar a atenção do povo de Deus. E se você observar, todas as reclamações são praticamente o mesmo bojo. Tudo é, vocês adoram outros deuses, vocês sacrificam a outros deuses, vocês não me honram, toda essa chamada de atenção. E só que tem um detalhe, alguns profetas sofreram mais do que os outros. Por exemplo, alguns profetas chamavam atenção, mas ainda estava começando a chamar atenção, estava longe desse cativeiro, só dando aquelas pinceladas, olha, faz a minha obra com cuidado, e de repente eles não obedeciam, aí vem um outro, aí dá mais uma apertada, chama atenção. Deus coloca pessoas interessantes, irmãos, que a gente precisa de compreender essas coisas para poder compreender hoje. Se você não compreender o Velho Testamento, você não compreenderá o Novo Testamento, muito menos o Apocalipse. Aí é praticamente alguém que fala inglês conversar com pessoas que falam só português, não entende. É uma torre de Babel dentro da igreja, há uma confusão de línguas. Então vamos explicar para vocês compreenderem, porque só aí você vai entender a gravidade, a intensidade do momento que estão vivendo. Então, quando os profetas menores chamam atenção, aí vai chamando cada vez, vai apertando, porque o povo não obedece. O povo realmente ouve a voz de Deus, Deus faz, Deus cuida, e o povo não obedece. E uma coisa particular, pastor Brenner, que a gente percebe no profeta Sofonias, aquele que Deus esconde, é que ele, preste atenção, é que ele é o último profeta antes do cativeiro. E vai ser unicamente nesse livro de 3 capítulos apenas, ele vai repetir 14 vezes a frase, o dia do Senhor está perto. Ele vai repetir 14 vezes. E observa a intenção, justamente por quê? Ele tinha tudo para dizer isso, porque realmente estava perto do cativeiro, estava próximo. Daí ele repete várias vezes, e essas repetições, trazendo para o nosso dia, quando a gente diz que o dia está perto, e aí a gente faz aquela associação com a vida do Senhor, com a mulher grávida, as contrações. Veja bem, se a gente levar por esse lado, nos dias de Josias e do profeta Sofonias, se a gente fosse analisar, fazer uma analogia com a mulher grávida, ela estava tendo contração de minuto em minuto, e aconteceria, o menino nasceria. E aí o que acontece? Realmente Babilônia estava chegando, e Babilônia ia escravizar o povo de Deus. Entende? Agora, veja bem que Deus sempre manda e envia alguém para avisar, alguém para anunciar, alguém para revelar, abrir a cortina. Deus nunca quer e nem tem prazer em pegar nós de surpresa. Daí então nós vamos quebrar hoje, inclusive, alguma coisa que... Isso é uma coisa que é quase que geral. Quando se prega de final dos tempos para a igreja do Senhor, muita gente fica com medo, aterrorizado. Pessoas que não gostam de ler o livro do Apocalipse, sendo que ele é o ápice, ele é o cume da mensagem, ele é realmente o melhor de todos. Por quê? Porque ele vai mostrar realmente que nós vamos reinar com Cristo na glória, e que ele vem para nos salvar. E às vezes, e eu falo para você com toda certeza, não sei vocês aqui,
Mas quando a igreja, preste bem atenção, quando a igreja se fala de fim dos tempos, se fala de coisas que virão terríveis, e ele treme na base e fica com medo, precisa de rever os conceitos, precisa de conhecer a palavra de Deus, porque Isaías diz algo especial. Isaías diz a respeito também do dia do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor será terrível. O dia do Senhor é terrível, mas é deleitoso. Aí a gente precisa de compreender. Será terrível para alguém, mas será deleitoso para um povo especial de boas obras, chamado igreja, meus amados. E aí, nesse contexto, a história nos diz, e aqui a própria lição vai dizer, que é para a gente mostrar o cenário aonde esse profeta profetizou. Qual era o cenário? Qual era a plataforma aonde ele estava inserido? E a palavra dele vinha para quem? Então, o cenário da época de Josias e da época de Sofonias era um cenário terrível, um cenário de apostasia, um cenário de desobediência do povo de Deus a Deus. É um cenário onde o povo de Deus não queria nada com nada, aonde a palavra de Deus vai chamar a atenção aqui, por exemplo, vai chamar a atenção, por exemplo, dos profetas, vai chamar a atenção dos sacerdotes, vai chamar a atenção de todo o povo, porque ninguém queria nada com nada. O povo adorava outros deuses. Você imagina, por exemplo, Deus manda a chuva, na hora certa o povo planta, sai a fartura, a plantação, daqui a pouco ele pega as melancia, pega, só aqui conjecturando para você, pega as primícias e leva a um Deus, que dentro do tempo, que não foi Deus, não foi ele que deu, mas oferece a ele. É a mesma coisa, por exemplo, e às vezes aqui a gente fazer só um adendo para você, quando alguém é curado, que não, de certa forma não tem o conhecimento, é curado de um câncer, é curado de qualquer coisa, e agradece a um santo, e leva alguma coisa a um santo. Imagina, Deus cura, e a pessoa agradece a um santo. Isso Deus não aceita. Isso Deus não aceita, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Imagine você, para você entender, você fazer algo, um benefício, estender a mão para alguém na hora difícil, fazer algo realmente que lhe custou alguma coisa, e daqui a pouco ele agradece outro, um terceiro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nesta manhã, a gente vai compreender o trabalhar de Deus, e aqui eu falo para vocês, que realmente nós precisamos abrir os nossos olhos para a época que estamos vivendo. Eu coloquei até uma foto, de algo interessante, que hoje é comentado no mundo inteiro, mas talvez a igreja não está sendo avisada da forma correta. E a igreja, quando eu digo algumas igrejas, é claro, existem igrejas que trabalham a palavra genuína, têm a pretensão de ensinar, de orientar. Por quê? Porque quer ver vocês salvos. E às vezes tem igrejas lotadas aí, com uma mensagem que eu chamo de algodão doce, que ela é colorida, ela é adocicada, e todo mundo quer. Mas na realidade a gente precisa de entender que os tempos são maus, ponto. Isso aí não tem que eu massagear ego de ninguém. O pastor Brenner não tem que massagear ego de ninguém, porque o pastor está aqui para mostrar o caminho que leva ao céu, e o caminho que leva ao céu não é largo, é estreito mesmo. E quando alguém de nós vem aqui com a palavra, talvez a gente pode até dizer dura, não é dura, ela é cirúrgica, ela é precisa, porque você precisa ouvir coisas para que você não perca seu tempo aqui, se enganando, achando que está tudo bem. Não, eu quero dizer para você, que o dia do Senhor virá, é ponto, isso é algo que não tem conversa. Assim como, olha bem o que acontece, assim como os profetas clamavam ao povo de Deus, dizendo, todos eles diziam, arrependam-se, porque o dia do Senhor vai vir, estava dizendo Babilônia. As pessoas não acreditavam, as pessoas debochavam, riam, não mudavam de atitude, e vem um, vem outro, Deus avisa várias vezes. Alguns sofreram, por exemplo, Sofonias, por exemplo, é um deles, e os seus contemporâneos, que é Naum e Abacuque, também são dois, e também Jeremias. Foram os que sofreram na mão do povo. Jeremias sofreu demais na mão do povo de Deus. Por quê? Porque Jeremias já não trazia uma profecia de alerta, ele já trazia uma profecia que era já o decreto de Deus, já era o juízo. Daí sofre.
Porque o Jeremias, por exemplo, se vocês, é claro que vocês sabem, mas Jeremias foi um que sofreu demais, foi jogado em um poço de lama, jogaram ele, amarraram num tronco, e inclusive Jeremias foi um dos que mais sofreu, que escreveu um livro escrito Lamentações de Jeremias. E Jeremias sofria, porque Jeremias já trouxe um recado de Deus, com o juízo de Deus, ali não tinha mais para onde escorrer. Qual que era a mensagem de Jeremias? Olha, Deus dos altos céus se irou com vocês, e vocês está estabelecido, serem escravos de Babilônia, ponto, e vocês vão ficar lá 70 anos, ponto, não tem escapatória, vocês podem agora orar, vocês podem fazer o que for, mas já está determinado por Deus, vocês ficarem em Babilônia 70 anos, aliás, de uma forma conjecturando, ele diz, eu vou dar um conselho para vocês, vocês vão, se rendam, aceitem ser cativos, e vão para lá e plantem, colhem, e façam suas casas lá, porque vocês vão ficar 70 anos lá. E aí você pega, por exemplo, Sofonias também traz uma palavra dura, que não é uma palavra mais de, você quer ir, olha, vocês estão determinados a serem cativos, e já não é mais como Jeremias lá atrás, agora é iminente, está chegando a hora, é para já, vai acontecer. Mesmo assim, o povo não obedece. Mesmo assim, eu estou ainda falando da história, aí vem, observe o cuidado de Deus, vem Josias, pastor, e o senhor sabe muito bem, Josias vem depois daqueles dois péssimos reis, que abominou a obra de Deus, que acabou literalmente ali com a fé do povo. Vem Josias, reina, e ele reconstrói o templo, derruba os deuses, os postes ídolos, inclusive ele foi tão duro, ele fez uma limpeza. Aquela igreja corrupta da época, que eu falei de Manassés e de Amon, pegava os seus sacerdotes e colocava os seus ossos dentro do templo, colocava os ossos como ídolos e colocava ali. Josias mandou retirar os ossos e queimou nas colinas os ossos dos sacerdotes, que eram sacerdotes pagãos, queimou. Então ele fez um limpa, mas uma coisa interessante me chama a atenção, é que quando ele reúne o dinheiro que tinha no tesouro para os engenheiros, os arquitetos, a mão de obra toda, servente, pedreiro, fazer a obra, e começou aquela limpeza geral, imagina, né, pastor? Num templo que estava totalmente arruinado, quebrado, desleixado, pinchado, todo dia que você pensar, aí vem fazer a obra. E uma coisa que me chama a atenção muito de Josias, é que diz a história, e aí você vai encontrar essa história de Josias, por exemplo, você vai encontrar em 2 Reis 22, 23, você vai encontrar a mesma história em 2 Crônicas 34, 35, você vai encontrar essa mesma história, porque quase tudo que está nos livros dos reis, está no livro das crônicas. E observa uma coisa interessante, e aí de repente a gente vai abrir um parênteses para hoje. Quando estão limpando, fazendo aquela limpeza, encontram o rolo ou a Torá escondida dentro do templo. Isso aí, a palavra de Deus estava dentro do templo, porém escondida. O povo já não acreditava, já não ouvia a palavra de Deus, porque a palavra estava, os rolos, ou a Torá, ou de repente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, talvez parte dele. Uma coisa me chama a atenção, e aí eu posso trazer para hoje. Tem muitas igrejas, meus amados, hoje, que a palavra de Deus, o livro de Deus está dentro do templo, mas está escondido porque não é revelado ao povo. Tem muitas igrejas hoje que o templo, que tem capa de Bíblias bonita, mas o conteúdo está escondido porque não tem coragem de tocar trombeta e dizer, arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado a hora, Ele vem, ora vem Senhor Jesus. Mas aqui na nossa igreja, graças a Deus, temos um pastor, temos obreiros, irmãos, e vocês também, que não querem simplesmente ficar passando pano e fazendo de conta. Nós nos preocupamos com a nossa alma, nós queremos naquele dia, quando a trombeta tocar, nós queremos ser arrebatados com o Senhor Jesus, aleluia. Daí então é preciso abrir o livro, porque ele não pode estar no templo, escondido em algum lugar. E uma coisa eu digo para vocês, sem sombra de dúvida,
Profeta Ezequiel 33 é tremendo, pastor. Porque ele traz uma profecia ali contra várias nações, né? Contra várias nações, profecias duras. Mas no último versículo do capítulo 33 ele vai dizer, para aqueles que não acreditaram: quando acontecer essas coisas, saberão que teve um profeta no meio deles. Oh, meu amado, eu quero te dizer também, você sabe que neste lugar há profetas de Deus, há homens de Deus que falam a verdade, e às vezes muito até recua e não vem com medo, mas aqui nós vamos continuar dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, mas que também é justiça e é fogo consumidor. E aí, continuando a história, o cenário era esse. O profeta era esse, e aí vem a palavra dele: o dia do Senhor virá, a ira do Senhor. E o próprio livro aqui vai dizer algo tremendo, irmãos. Porque quando a gente fala do dia do Senhor, existe alguém, e até não está errado, mas a gente fala do dia do Senhor, e a gente vai falar do dia dos judeus, o dia do Senhor como o dia do sábado, né? Que para os judeus é o dia do Senhor, dia de sábado. Mas esse dia do Senhor que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com esse sábado. Esse dia do Senhor aqui é o dia da ira do Senhor contra o seu povo e contra o povo que não também aderiu, que não acreditou. Porque tem, pastor, o dia do Senhor como o dia de sábado, que para os judeus é o dia do Senhor. Depois no século 3 vem Constantino e coloca domingo como dia, realmente como o dia, do Senhor. Mas aí é outra história. Mas esse dia do Senhor aqui é o dia terrível. E aqui vai dizer que no dia do Senhor haverá lamentação, será sombrio, escuro, tenebroso. Homens fortes gemerão, aqui diz a palavra, que os fortes vão ter medo. E aí está falando de Babilônia. Até agora estou falando de Babilônia. E foi isso que aconteceu quando Nabucodonosor, o rei daquela nação, invade Jerusalém. E aí vocês conhecem a história, por volta talvez do ano 506, por aí, vem Babilônia, sitia toda a cidade, e leva primeiro os nobres, inclusive Daniel, vocês lembram de Daniel, que foi levado na primeira leva, e aí os 3 amigos deles, e aí vai embora, depois vem uma vez de novo, e deu uma outra vez, ele deixou outro, acabou com a cidade, arrasou a cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo. Presta atenção nessa palavra, destruiu o templo. A primeira vez, Nabucodonosor destrói o templo. E aí, continuando a história para vocês compreenderem, por volta de 70 anos, o povo fica cativo, o povo volta, e aí você vai entender lá no Salmo 126, que vai dizer, lá no Salmo 126, que grandes coisas fez o Senhor a este povo, que eles voltavam com alegria, que eles estavam voltando para a sua terra. Mas reconstrói o templo, e aí você vai ver essa reconstrução, Neemias, Esdras, Zorobabel, você vai ver nesse trabalho da construção, reconstrói o segundo templo. Mas no ano 70, por volta do ano 70, vem o general Tito, sitia de novo Jerusalém, derruba Jerusalém, destrói Jerusalém. Aí é que está a questão, aqui para. Mas, antes que Jesus venha, ou pode ser um dos grandes sinais, esse templo será reconstruído pela 3ª vez. O templo de Salomão será reconstruído pela 3ª vez. Agora, abrimos um parênteses aqui. Você sabe, por exemplo, talvez eu creio que grande parte não sabe, mas que todos os utensílios do novo templo já estão construídos? Já existe uma réplica do novo templo, onde você vai encontrar isso na internet, lá no Instituto do Novo Templo, no Instituto, você vai encontrar isso aí. Pastor, você quer falar? Então deixa eu só fazer uma... então, já existem, por parte dos judeus, a construção dos utensílios, a fundição dos utensílios, as roupas dos sacerdotes. Inclusive, eu estava olhando, e aí no caso com a Aline, que ela realmente é excelente, porque vive lá e traz algo realmente... As roupas dos sacerdotes que custam 800 mil reais, as roupas que estão 800 mil reais, a roupa do sumo sacerdote. Por quê? Você lembra da roupa deles? A roupa deles eram de ouro, tinha pedras preciosas, 12, simbolizando as 12 tribos, Rubem, Siquém, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, e vem por aí afora.
E aí tem as 12, e essas pedras eram em volta de ouro de verdade, pedras preciosas de verdade, ouro, o próprio pano com fios de ouro. Então realmente uma roupa cara, e está construída agora, atual. E já estão treinando, por exemplo, os sacerdotes, como é a liturgia, já estão fazendo uma coisa. A única coisa, segundo os estudos, que não está construída por esse povo, a Arca da Aliança. Tem uma réplica lá, mas essa réplica não é de ouro puro, mas, segundo a Aline e outros estudos que eu fiz, de todos os utensílios, a única que não foi construída como deve ser, é a Arca da Aliança. Abre parênteses. Segundo eles, há uma esperança de que essa arca um dia apareça, a Arca da Aliança, né? Olha que coisa interessante. E já vou passar para o senhor, pastor. E uma coisa interessante que a gente precisa entender, é porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos todo dia a casa do Senhor, mas a gente está preocupado com o nosso futuro horizontal. Isso é uma coisa normal, né? A gente está preocupado com o dia de amanhã, com nossos filhos, com a nossa carreira e tal, mas nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque o mais importante de tudo na nossa vida é a nossa alma, porque Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então hoje é preciso a gente olhar para esse cenário do que está acontecendo. Você quer falar agora, pastor? Então, por favor. Uhum. Jonas, etc. E foi achado a listagem dos turnos dos sacerdotes que serviam no templo, né? E isso aí aponta muito para o fim, porque o judeu ele é muito ligado a essa questão da genealogia, né? E justamente para servir tem que vir da linhagem de Arão. Então você tem os pais passando para os filhos. E recentemente foi achado dos últimos sacerdotes, e como eles têm essas genealogias, né, de todos esses anos, não se perdeu. Está apontando para esse fim de quem vai começar a servir nesse templo que vai ser reconstruído, né? Então é só para trazer mais ainda esse embasamento, né, de que está chegando, né? Exatamente. Muito obrigado, pastor, muito bom a colocação do senhor. Então, irmãos, aqui, olhando para vocês de olho a olho, como está? Você realmente está preocupado? O que você realmente sabe da vinda do Senhor? Ou só estamos como Jó, só conhecíamos de ouvir falar? Nós só ouvimos falar. Às vezes a gente ouve e, não, tudo bem, nós estamos no meio da multidão. Mas você precisa fazer como o salmista Davi escreve no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os caminhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Meditar é difícil, é diferente de ler. Passar aqui, eu já li a Bíblia toda, passa, não se atenta a nada, não se atenta, você precisa de meditar, porque está em jogo a sua alma, a sua salvação, a salvação dos seus filhos, a salvação da sua casa. E a palavra de Deus diz que o grande dia terrível do Senhor virá. E uma questão que eu gostaria que você compreendesse, porque quando nós falamos do dia do Senhor, nós estamos usando o Velho Testamento, né? Velho Testamento estava falando de Babilônia. Mas agora vamos falar, e o dia do Senhor no Novo Testamento? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulo vai chamar a atenção da igreja a respeito do dia do Senhor. Se quiser projetar, pode projetar aí. Mas Paulo traz uma visão, pastor, que muitas das vezes a gente talvez não compreendeu. Paulo diz, olha, nem preciso falar para a igreja a respeito do dia do Senhor, porque vocês já sabem. E aí ele vai dizer, o grande dia e terrível do Senhor vai vir, vocês sabem disso. Só que ele traz uma coisa interessante para a gente lá. E o dia do Senhor, porque a palavra de Deus diz ali que virá como um ladrão, né? É bom, aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Não é Jesus que vem como ladrão, porque Jesus não tem nem como comparar como ladrão, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O que vai vir como ladrão é o dia, que é um time, um tempo, que ele vai chegar de repente esse tempo.
E o dia do Senhor vai ser um dia terrível para aqueles que ficarão aqui. Será dias, meu irmão, será dias terríveis. Dias que ninguém deseja, que ninguém imagina. Será dia de choro, de pranto. Imagina uma família que perde 2, 3 acidentes nesse dia, avião, trem. Vai ser um barulho, um tsunami no mundo inteiro. Vai ser algo terrível. Mas para nós que somos pré-tribulacionista e pré-milenista, que acreditamos nisso, nós pregamos isso, não quer dizer que os outros demais esteja errado, mas nós acreditamos que Jesus vai nos buscar a igreja antes da tribulação e antes do milênio, que nós não estaremos aqui para ver a grande tribulação. Essa é o que pregamos. Nós somos, só para a questão de conhecimento dos irmãos, nós seguimos uma linha de raciocínio arminiano, que é de Jacob e Armínio, que vai conta, por exemplo, Calvino. Mas nós pegamos essa linha, então nós vamos ensinar dessa linha. Então nós, Assembleia de Deus, pregamos que vai haver o rapto, o arrebatamento antes da tribulação. Mas se porventura, nós precisamos preparar, porque tem um detalhe aqui. Aqueles que acreditam que a igreja vai antes da tribulação, muitas das vezes cruzam os braços, não vai passar por tribulação mesmo, está de boa. Mas e aqueles que ficarem, se porventura tiver uma tribulação, não prepararam para tal? Então nós acreditamos que nós iremos, mas vamos nos preparar como se a gente tivesse que enfrentar a tribulação, porque o ensaio da tribulação já está aí. Então, trazendo para esse campo, nós precisamos de estar preparados para a batalha, preparados para dizer. Mas aí, como eu estava dizendo, Paulo diz, olha, para a igreja, o pessoal atemorizado com aquele terror todo do dia do Senhor, a ira do Senhor, as taças do Senhor e tudo vai acontecer, mas ele diz, olha, mas vocês não precisam se preocupar, porque vocês já sabem, esse dia não vai pegar vocês de surpresa, porque nós somos da luz, nós não somos da noite, nós somos da luz, e como um povo da luz já sabe desses acontecimentos, apenas nós vamos estar atentos, nós não vamos dormir, mas já sabendo que naquele dia, a igreja do Senhor, será arrebatada para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez Ele vai prover de novo. Mais uma vez o seu povo vai estar, talvez ali, no canto sem saída, por exemplo, alguém achando que não vai sair, mas lá vem o Jeová Jirê, tirar a sua igreja do meio dessa tempestade, desse fogo, desse dia tenebroso, mais uma vez. E aí o hino diz, não sei se é, porque o hino diz, preocupar para quê? Se nós servimos a um Deus que não perde batalha, meu amado. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, para você colocar isso no seu coração, se alegrar. Quanto mais a coisa aperta, mais está apontando para o fim do mundo, mas para o início de uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Preocupar para quê? Se servimos a um Deus que não perde batalha. Nessa batalha aqui, pastor Brenner, eu até vou usar a frase que está em 2 Crônica 14, Deus dizendo a Josafá, nessa batalha, vocês não terão que pelejar. Nessa batalha, o Senhor está dizendo, essa batalha aí é minha, essa deixa comigo que eu assumo, vocês vão ficar só assistindo lá de cima, porque eu vou mostrar para o ímpio que eu sou o Deus Todo-Poderoso, e que pode cair a folha, pode cair a flor, mas as minhas palavras não cairão. Trazendo para a atualidade, e, irmãos, a gente precisa dar uma olhada, talvez eu diria, numa cosmovisão, ou numa visão macro, a questão da volta de Cristo. Porque às vezes a gente olha a volta de Cristo, e nós colocamos uma visão, uma microvisão, na nossa capital. A gente está falando de Deus, mas dentro da capital, dentro do estado ou dentro do Brasil. Mas Jesus vai vir para o mundo inteiro, e os sinais são universais. Muitas vezes nós estamos muito focados, parece que a gente só entende Deus aqui dentro do nosso território, mas a gente tem que perceber o que está acontecendo lá fora.
Por exemplo, sinais fortíssimos que vocês precisam se preocupar, no sentido de entender que está chegando a hora. O primeiro sinal e o mais forte e o mais confiável da volta, do retorno de Jesus agora, é Israel. Israel, todos os olhos deveriam estar focados em Israel. Israel é a figueira que vai brotar, que na realidade que já brotou. Só para vocês, em rápidas palavras, claro que aqui não temos como entrar profundo, mas para você entender, na época da diáspora é a dispersão, a época que, vocês lembram quando Jesus morreu? A palavra vai dizer que logo após, muito perto depois da morte de Deus, os romanos queriam exterminar aquele povo que era discípulo, e matou o primeiro. Não vou perguntar quem, porque eu sei que vocês sabem, foi Estevão. Matou o primeiro. Olhem o que acontece. Irmão Daniel, mas o homem era fervoroso. Dizem que, né, era fervoroso. O Estevão era homem de Deus. Tanto é que quando está apedrejando ele diz: Senhor, perdoa eles. E disse: eis que vejo os céus. Estevão. Mas como, irmão Daniel, Deus deixa matar um homem fervoroso daquele no início da igreja, pastor? Estava começando, precisava de... Mas a palavra de Deus tem que ser cumprida, não tem? A palavra de Deus tem que ser cumprida. Aí a palavra de Deus vai dizer, eu não estou certo se é em Atos dos Apóstolos, mas acredito que seja, quando Deus diz: vocês serão as minhas testemunhas. É Atos, né, pastor? Capítulo 1 ali, logo, primeiro em Atos ali. Vai dizer assim: ó, vocês serão as minhas testemunhas, e vocês irão pregar ou levar a palavra para Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí o que acontece? Quando matou Estevão, a palavra vai dizer lá, todos fugiram, correram para a cidade, para o interior, todos, lá está escrito, todos, com exceção dos apóstolos. Mas aí o que acontece? O projeto de Deus é que a palavra fosse levada por todos os lugares. Deus tinha que fazer algo para o povo sair, para o povo não ficar só ali, e lá o pessoal começou a pregar o evangelho. Então, é cumprimento da palavra de Deus. Mas o que eu estava querendo dizer para vocês, e nós, 10 minutos a gente termina, é que a gente precisa estar atento no hoje. Por exemplo, eu estava dizendo que o primeiro sinal, isso é inconteste, dentre os teólogos, as pessoas que estudam, estudiosos, isso aí não há como contestar. É o sinal mais forte, é Jerusalém brotar. E aí eu estava dizendo, quando eles sumiram, houve a diáspora, imagina o povo judeu, sumiu tudo, esparramou tudo, por todos os lugares do mundo. Mas em 1948, como é de saber todo mundo, Israel é reconhecido de novo como Estado, como nação. Aquele povo começa a se reunir de novo, e aquela nação que fragmentou-se, agora ela forma um bloco, e um bloco forte. Inclusive há uma participação de Oswaldo Aranha nesse quesito, né? Houve uma participação dele ali, de um brasileiro. Então, o que eu quero mostrar hoje, irmãos, aquela cidade que foi esparramada, a gente conhece muita história de Israel dentro da Bíblia, pastor, né? Uma grande parte. Mas se vocês soubessem quem são os judeus, a força, a potência que é os judeus em todas as áreas que você pensar, em área financeira, é os mais prósperos da terra. Na área de qualquer prêmio Nobel, de qualquer área química, física principalmente, eles estão lá. Israel é cobiçado por todas as potências. Aquele país que não era nada, que é pequeno, mas é cobiçado. Há uma prosperidade diferenciada ali naquele povo. É a promessa de Deus ainda sobre eles. É o povo de Deus, por isso que a palavra de Deus vai dizer, né, Jesus muito triste, ficou com eles, é claro, que Jesus um dia chega e lamenta, né? Ó Jerusalém, tu que mataste os profetas, ou seja, o povo de Deus, porque Jesus disse: eu vim para os meus são os judeus, foi para ele que a palavra de Deus, os oráculos de Deus foi entregue, foi na mão deles. Veja bem, Deus entregou para eles detentores da palavra de Deus, mas aí eles matam os profetas do Senhor. E aí Jesus um dia desse diz: ah, Jerusalém, tu que mataste os profetas de Deus que eu te mandei, né? Eu vim para vocês, o Filho do Homem veio, vocês
me rejeitaram. Mas mesmo assim, o Deus que perdoa, o Deus que tem propósito, o Deus que não é homem para mentir, e se Ele diz que é o povo de Deus, Deus não vai mentir, Deus não vai renegá-los, Deus vai achar uma forma onde eles reconhecerão diante de todos que Ele é o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, que Ele é o Emanuel, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo olho verá. E Ele tem um nome que é sobre todos os nomes, eles reconhecerão. E aí o segundo sinal, que é o mais forte também, segundo os estudiosos, é a construção do terceiro templo. São sinais fortíssimos para essa época. E uma coisa, pastor Brenner, não sei se eu vou estar aqui, eu queria ir de caravana, mas não sei, talvez os mais novos. Eu acredito, isso é só um achismo, que não tardará muitos anos para o Senhor realmente trazer sua igreja. É porque os sinais são muito latentes, pastores. Não é só, aí eu quero trazer para vocês, vocês são pessoas informadas, vocês acompanharam, por exemplo, na ilha dos Estados Unidos, na ilha de Lahaina, que mais na cidade de Lahaina, o fogo que pegou ali, que acabou, dizimou aquela cidade. As cenas são horríveis, são de uma cena apocalíptica mesmo, centenas de carros derretidos, navios, barcos dentro do mar derretido. Aí você pega por toda a Europa, você pega a Grécia pegando fogo, o Canadá pegando fogo, aonde a fumaça do Canadá chegou em Nova York, nos Estados Unidos, onde ninguém está conseguindo nem enxergar, olha a distância. Fogo, Grécia, Espanha, Portugal, está pegando fogo literalmente, meus amados. Isso não serve de sinal. E aí eu trago, já agora, eu mandei uma foto, não sei se alguém viu. Existe, não é conto, um relógio chamado relógio do juízo final. E eu dou muita atenção para isso, porque esse relógio não foi crente que fez. Para vocês entenderem, porque, pastor, é uma realidade. Talvez se um secular vir aqui falar que o mundo vai acabar e para a pessoa preparar, talvez eles acreditem mais do que na palavra do pastor. Essa é uma realidade. Talvez faz jus à palavra quando Jesus chega em Nazaré, quando chega na casa dele, estava cheio de pessoas, assim que ele desceu do monte, para fazer os milagres, mas quando chega não tem parente. E as pessoas dizem, olha, não é esse Jesus, tal, e aí, aonde ele vai dizer aquela frase. E é bom a gente compreender isso aqui, não é que o profeta não tem moral, não tem, ele vai dizer o seguinte, todo o profeta não tem honra, mas aí ele está dizendo, não é que ele não tem honra, mas ele não tem honra na sua casa, na sua cidade e na sua nação. O profeta tem honra, mas dentro da casa ele fala e as pessoas não ouvem. Talvez é preciso de que alguém de fora chame a nossa atenção para dizer, o mundo vai dizer que Jesus está voltando, talvez nós acreditemos muito mais. E aí a questão do relógio, é um relógio que foi desenvolvido em 1947, 2 anos pós final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos bombardeia o Japão nas ilhas de Hiroshima e Nagasaki. E aí o cientista preocupado com essa potência da questão nuclear, desenvolve ali um relógio onde mostra a preocupação com a evolução dessas armas e com o fim da Terra, do globo terrestre. E desenvolveram, e quando ele foi começado, ele estava com 17 minutos para chegar à meia-noite. Preste atenção, 17 minutos para chegar à meia-noite. Na pandemia, quando começou a pandemia, esse relógio, em 2020, esse relógio foi ajustado para faltando 100 segundos para meia-noite. Está a frase lá, né, pastor? Qual que é a frase lá em inglês, você ouviu lá? It's 19 seconds to midnight, né? Midnight, que é, faltam 90 segundos para meia-noite. Hoje, esse relógio na pandemia ele estava em 100 segundos. Agora, com a guerra da Ucrânia, da Rússia, o perigo está tão grande de realmente haver um final do globo terrestre, de virar uma guerra geral, com bomba atômica, com tudo, que esse ponteiro foi ajustado agora, em 2023, para 90 segundos para o final da Terra.
Isso que está dizendo são renomados cientistas e não tem brincadeira nisto. Aí eu gostaria agora, nesse momento, só de passar um vídeo de 2 minutos e meio, para mim fazer um comentário e nós vamos partir para a final. É possível? Pode pôr o som. O som precisa ficar bem audível. Vamos falar agora, gente, do fim do mundo, porque há boatos que ele nunca esteve tão perto. Pelo menos é o que está dizendo a nova atualização do chamado relógio do juízo final. Américo Martins vem conversar com a gente e explicar melhor essa história assustadora, Américo. Que história é essa, hein? Já foi divulgado oficialmente esse relógio do juízo final, atualizado depois desse período aí da guerra na Ucrânia, né? Conta pra gente o quão preocupados a gente precisa estar. Exato, Muriel. Aparentemente devemos ficar muito preocupados mesmo. Vamos contar essa história direito. Primeiro, tem um nome muito estranho, né? Relógio do juízo final. Esse é um mecanismo de marketing, na verdade. Ele é um relógio fictício que foi criado por um grupo de cientistas atômicos muito importantes em 1947. Albert Einstein fez parte desse grupo. E esse grupo continua até hoje. Ele chama Bulletin of the Atomic Scientists. É um grupo de cientistas nucleares, vários deles no início participaram do projeto Manhattan, que foi um projeto que criou a bomba atômica americana, a primeira bomba atômica do mundo, e eles começaram a ver com muita preocupação a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Eles resolveram criar esse relógio, que por trás dele tem cálculos matemáticos bastante complexos, que calculam a probabilidade de um evento catastrófico acontecer ou uma série de eventos catastróficos acontecerem em conjunto que poderia levar ao fim do mundo. E esses cálculos eles apontam nesse relógio. Se chegar à meia-noite é porque nós estamos na beira do fim do mundo. Então, quanto mais perto o relógio chegar de meia-noite, mais próximo o mundo estaria do apocalipse. E hoje, ao meio-dia de Brasília, foi anunciado por esse grupo que o relógio nunca chegou tão perto de meia-noite. Nós estamos a 90 segundos da meia-noite. Obviamente, isso não quer dizer que o mundo vai durar mais 90 segundos. É, de novo, uma estratégia para fazer o mundo comentar a respeito disso e tomar medidas para tentar evitar esses colapsos. O fator que levou a isso, a chegar tão perto da meia-noite, tão perto desse fim do mundo, foi justamente o principal fator, a guerra na Ucrânia. E por quê? Porque os russos, a Rússia, uma potência nuclear, tem ameaçado muitas vezes usar as armas nucleares contra os seus vizinhos da Ucrânia. Até o ano passado, esse relógio indicava 100 segundos para meia-noite e já era o mais próximo que tinha chegado na história, desde 1947. E na época foi por conta, especialmente ainda, dos efeitos da pandemia e alguns outros fatores. Não tinha começado a guerra na Ucrânia ainda. Com a guerra da Ucrânia e ainda riscos com pandemia, os efeitos climáticos, os cientistas resolveram que era a hora de acelerar um pouco o relógio e mostrar que a gente nunca esteve tão perto do fim do mundo na avaliação e nos cálculos desses cientistas, que, de novo, são cientistas muito importantes e muito renomados. Não se trata de uma brincadeira, se trata, de fato, de um estudo científico em que eles usam um relógio para tentar alertar as pessoas e as pessoas tentarem tomar alguma ação para tentar impedir esse apocalipse. Muriel? Claro, o relógio, a ideia do relógio é que seja uma espécie de analogia mesmo, para que chame a atenção das pessoas, as pessoas consigam acompanhar esse tempo, e dá para perceber nos últimos anos como esse tempo vem sendo reduzido, principalmente com tudo que vem acontecendo, como o Américo muito bem falou. A gente brinca porque o nome é realmente, né, assustador, parece nome de filme de terror, mas no fim das contas serve para chamar a nossa atenção, para a gente falar aqui na TV, para a gente continuar falando nos jornais e para você aí de casa que nos acompanha ficar atento também com as repercussões de muitas das coisas que acontecem no mundo e com a guerra na Ucrânia, que está muito próximo, inclusive, de completar um ano. Obrigada, Américo, pelas informações. A gente vai... Foi autoexplicativo, né? E as últimas palavras dela ali, isso é bom a gente ficar sabendo para a gente falar, para a gente informar. Aí vamos trazer para nós, para a igreja. Nós precisamos de informar também, nós precisamos de ser boca de Deus aí fora, dizendo, olha, o Senhor está voltando, há uma chance ainda. Mas já para finalizar, e o pastor já pode subir, o pastor irá cantar, eu só quero dizer uma coisa, irmãos,
Esse tempo terrível é para os que vão ficar, mas para a igreja do Senhor há um tempo novo na face da terra, e o Senhor vai trazer a igreja para reinar com Cristo. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Alegre-se no Senhor e diga: a hora vem, Senhor Jesus. Amém.